Sejam todos muito bem-vindos ao Dividindo por Zero, seu ponto de encontro para quem faz acontecer na indústria. Aqui sua demanda vira pedido e o seu pedido vira solução. Eu sou o Fábio, host do Dividindo por Zero, e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, uma convidada que a gente vai falar aqui do tema que é o cerne de uma empresa de serviços, né? A Viviane. Viviane, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Eu vou, antes de passar a palavra, eu vou ver a bio aqui da Vivi. A Vivi ela é fundadora do Grupo Agir, consultoria empresarial, escritora do livro O Sucesso é Delas, gestora de recursos humanos há mais de 15 anos, especialista em desenvolvimento de pessoas, pós-graduada em docência universitária, especialista em análise comportamental, especialista em GPTW, né? Great Place to Work. Ah, meu inglês tá bom, hein? Atuação na gestão estratégica de pessoas e negócios, docente da FAC Unicampus no curso de MBA em consultoria de RH e sócia da franquia Segura Alto do Grupo Zanon. Fiquei sem ar, Vivi, de tanta coisa. Parabéns. Legal. E conte um pouco para nós aí de você, Vivi. Ótimo, obrigado. Começando a te agradecer pelo convite, por participar desse podcast. É um privilégio estar com você aqui, dividindo, né? E acredito que vai ser enriquecedor hoje. E eu estou à disposição, também fiquei até lisonjeado por ler todo o meu mini currículo aqui. E será um prazer, estou aqui para servir você. Bacana, bacana. Vivi, para começar, agradecendo a sua presença, a gente vai te presentear aí com uma agenda da Otimize, né? Que legal. E uma caneta. Já quero. Obrigado aí. Muito obrigada. E aproveitando, como você falou um pouco da minha trajetória, né, mini currículo, eu trouxe também para você o livro, né, como você falou, que eu fui coautora, que é O Sucesso é Delas. Acredito que vai ser de grande valia para você aí, também trouxe essa lembrança para ti, e também uma lembrança do evento que nós fizemos do Equity Tour, né, ali do Grupo Agir, que nós realizamos, também para você, tá? Bacana, obrigado, Vivi. Esse evento, infelizmente, eu estava viajando, mas terão próximos e a gente vai participar. Isso, não vai faltar oportunidades. Ótimo. Bacana. Então, Vivi, vamos lá, conta um pouco da sua história, como é que você caiu aí nesse mundo do recursos humanos, né? Na verdade a gente nem... Pessoal, a gente está começando, né? Então, o tema de hoje, né, do nosso episódio é o cerne aí de qualquer empresa de serviços, né? Que é o recurso humano, né? Para nós, engenheiros aí, é aquele recurso que a gente não consegue planilhar, que a gente não consegue ter cronograma, é aquele que muda de comportamento, aquele que, enfim, que tem um milhão de ideias ao mesmo tempo, né? E a gente não consegue controlar, né? Até... É uma palavra até errada, né? Tentar controlar, mas a gente, como gestor, como engenheiro, adora ter o controle das coisas. Vivi, conta pra nós aí como é que como surgiu isso. Sempre gostei de servir pessoas, né? Sempre gostei dessa parte de pessoas, desde criança ali, né? Sou cristã, então na igreja eu já servia. E aí, no final do ensino médio, o que eu vou fazer? Né? O que continua com essa paixão que eu tenho por pessoas e servir pessoas? E aí eu queria fazer psicologia, Fábio. Só que infelizmente não deu certo. O que eu consigo fazer, né? Na época tinha acontecido algumas questões pessoais na família. Mas eu fui para o RH, Recursos Humanos, como minha formação, como você falou. E aí comecei essa parte de RH, né, dentro das empresas. Trabalhei em provenda imobiliária, geradora. E aí, em 2018, tomei a decisão, né, com orientação divina, de empreender. Né, abrir a consultoria, e aí foi quando eu fundei a Agir Consultoria Empresarial, voltada para essa área de pessoas. E muita gente fala assim, é sério que você gosta de atuar com isso? Contratações, treinamento e desenvolvimento, implantação de RH, que é o que eu amo fazer também. E muitas pessoas me questionam, e é uma paixão que eu tenho, eu faço realmente por amor, é o que eu gosto.
de desenvolver pessoas, dar um emprego, né? Ajudar, né? Proporcionar essa oportunidade de empregar e desenvolver. Eu até comentei isso com você uma vez. Pegar aquele estagiário, contratar o estagiário entrar, ficar ali no contrato de 1 ano, ser efetivado para auxiliar, de assistente, analista, e ter uma história de 5 anos, assim, e depois de, exemplo, né? Depois de uns 5 anos, ele falar assim, Viviane, hoje eu sou gerente, um exemplo, da Otimize, né? Faço parte do alto escalão da Otimize, porque você deu a oportunidade de contratação, acreditou juntamente com a Otimize, e hoje eu estou onde eu estou graças ao seu desenvolvimento, aos seus feedbacks, às suas orientações. Então, é isso que é gratificante para mim, realmente o servir pessoas, que eu sempre falo, quem não serve, não serve para nada. Não, bacana, né? Essa questão do servir, né? Essa questão do propósito, essa questão de cultura, Propósito. né? Isso tudo está muito alinhado com o que a gente pensa aqui na Sim. Otimize, né? A Otimize teve várias fases, né? A Otimize tem 20 anos de história e nessas fases a gente passa por muitas etapas com as pessoas que a gente consegue colocar no nosso time, né? Então, no começo de uma empresa, você não tem budget, né? Você não pode trazer profissionais prontos. O começo é desafiador. Começar um negócio não é fácil. E esse propósito hoje das pessoas crescerem com a gente, de transformar a vida das pessoas, isso é o que nos move aqui, né? Isso. E isso, quando a gente contatou o Grupo Agir, né, Sim. para desenhar isso para nós de uma forma profissional. Eu lembro que nessa mesma sala de reunião aqui, né, você falou que a gente não trabalha para qualquer um. Eu tenho que ver se a gente vai ter empatia. Como é que é isso, Vivi? Isso, assim, porque eu faço parte de um grupo de empresários e lá a gente tem a pergunta, qual que é o cliente ideal para você? Quando nós fazemos a nossa reunião de 1 a 1, o empresário ele pergunta para mim, Viviane, qual que é o cliente ideal para você? E aí eu respondo para eles, João, o cliente ideal para mim é aquele cliente que também tem afinidade com os meus valores, com os meus princípios e valores, que também tem entendimento do propósito, aquele empresário que ele entendeu qual que é o propósito dele, que ele realmente tem como maior patrimônio as pessoas, que são os clientes internos e os externos. Então, se esse cliente tem respeito, né, tem transparência nas relações, tem ética, realmente entendeu o servir, vai ser ótimo servir ele, porque ele vai me servir, eu vou servir ele, e ele vai servir os colaboradores, porque eu também vou servir os colaboradores dele. Então, realmente não é qualquer um que nós atendemos, porque se eu entro numa empresa, Fábio, para atender esse empresário, e até a empresa como um todo, é lógico, né? E eu vou falar sobre respeito, eu vou falar sobre transparência, eu vou contratar, eu falo, né? Contrate o caráter e treine as habilidades. Eu vou contratar pessoas de caráter e pessoas boas do mercado, Sim. elas não vão ficar. Sim. Elas não ficam. Sim. E elas vão virar para mim e falar assim, você me contratou, você me deu a oportunidade, mas você está falando uma coisa e a empresa está falando outra no dia a dia, porque eu não fico todos os dias na empresa. A consultoria, ela é pontual. Ela vai 1 vez na semana, 2, né? E assim, a gente como empreendedor e essas fases todas que a gente passou, o perfil do colaborador muda muito, né? E Oscila, né? oscila. Tá tendo muita oscilação. E assim, o que eu vejo como desafio também é a questão de conflito de gerações, né? Demais. Então a gente é de uma geração, eu até ouvi agora esses dias numa série, se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Eu tenho baixíssima tolerância ao mimimi. E o mimimi hoje, a geração Z que me perdoe, mas ele é muito aflorado. Muito, muito. Né? E como é que é esse desafio hoje? Eu penso que todos os empreendedores passam, como reter a geração Z, como influenciar para que eles vistam uma camisa. Até assim, a gente tem alguns insights aqui, mas dura pouco. Como é que faz, Vivi? Então, são os desafios que todos nós estamos passando, né? Tanto as consultorias quanto os empresários, as empresas. É um desafio, nem falo, uso a palavra difícil, é um desafio para todos encontrar essas pessoas, porque realmente estão uma geração que o pessoal também fala Nutella, né? Foi-se a época
que as pessoas elas tinham inteligência emocional, que tinha controle sobre si, mais clareza do seu propósito e realmente vontade de trabalhar. Hoje, muita coisa impactou para a geração ficar da forma que está hoje. Eu vejo que a pandemia impactou muito, porque eu vejo como um divisor, porque eu trabalhava já antes, né, no RH, antes da pandemia. Depois da pandemia, trouxe essa fragilidade. Colocou-se a turma fraca. E aí, a mídia, tecnologia, a informação cresceu muito. Então, hoje, o pessoal está muito aqui, vendo qualquer coisa, assistindo qualquer coisa, e a grande maioria é porcaria. Sim. Porque eu falo que a gente é o que a gente come. Sim. Então, fica ali horas e horas nas redes sociais, e aí isso foi enfraquecendo. As pessoas pararam de buscar o conhecimento, o estudo, a capacitação, e a mídia foi deixando essa turma, realmente apoiando essa turma fragilizada, né, e dando ibope para ela, e eles foram, como se diz, aceitando, sabe? Amaciando isso e cuidando desse bichinho do mimimi. Jeito fofo, né? Esse jeito fofo de lidar com trabalhar, as pessoas. sabe? E aí eu tô vendo assim que tá usando de amuleta, de desculpa, de historinha. E aí o desafio é realmente ter assertividade nas contratações, em buscar os talentos, que tem sido um achado do achado. É como procurar uma agulha no palheiro, né? Então, um achado, achado. E a gente tem buscado, às vezes a gente é moroso, eu sempre falo, moroso em contratar e rápido para demitir. Sim. Então, as contratações hoje, para quem tem responsabilidade numa contratação, tem sido mais moroso, porque nós não vamos colocar qualquer pessoa. Sim. Então, quando eu vejo ali, na hora do processo seletivo, que a pessoa é do mimimi, eu faço perguntas estratégicas, né? Como que foi a empresa que você trabalhou? Como que você lidava com seu gestor? Nem falo chefe, né? Gestor. Aí ele, meu chefe. Aí ele já soltou. Não era um gestor? Não era um gestor. E aí, né, começa a reclamar. Eu pedi demissão por causa disso e daquilo. Aí eu já, opa, já é uma geração fragilizada. Então, a gente está atuando nessa assertividade na contratação. Dentro das empresas, a gente tem incentivado os líderes a se desenvolverem, né, para realmente ter maturidade e profissionalismo para lidar com as pessoas, com os colaboradores dentro da organização, para não cultivar e incentivar isso. Porque eu também vejo muitos líderes também incentivando e cultivando isso. Sim. Assim, isso que você falou é uma grande dor de nós empreendedores, né? Então, a gente que veio lá de baixo, a gente que veio tomando porrada, a gente que não tem mimimi. Então, aí você monta um time hoje, você procura... Eu aqui na Otimize, eu procuro fazer... tudo que eu não tive, eu procuro dar para minha equipe, mas eu tenho baixíssima tolerância ao mimimi, a essa... sabe, igual eu te falei um dia, todo dia tem que motivar, será que todo dia tem aquele feedback, né? Então, assim... ou feedback, a gente aqui tem um zilhão de coisa para cuidar, né? Então, o empreendedorismo no Brasil já é uma loucura por si só, Sim, né? É um desafio e grande. aí as pessoas às vezes não colaboram e às vezes ela não entende. Eu principalmente, eu tenho uma outra dificuldade enorme que eu sou do Sul, né? Então lá no Sul é papo reto, você vê, eu tô aqui falando, gesticulando, só se me amarrar para eu parar. Isso em algum lugar soa agressivo, né? O pessoal tem muito milindre. Aí onde que entra Como muito, que faz pra gente... Que isso é uma dor, a gente até brinca, a gente veio lá da elétrica, né? Todo eletricista ele é nervoso, não sei se ele toma muito choque, mas ele é do pavio curto, isso é perfil profissional. E como que a gente que veio faz para lidar com essa galera, para tentar conter, para tentar, porque assim, para construir é tão difícil, mas para destruir uma relação com o colaborador, basta uma palavra. Aí onde entra a questão que eu tenho falado muito dentro das organizações é o autoconhecimento. Tudo começa pelo autoconhecimento e comunicação. Sim. Comunicação assertiva. São duas palavras que eu tenho batido muito na tecla dentro das organizações. Comunicação e autoconhecimento. Se você tem autoconhecimento, quanto mais você se conhece, mais você se apresenta. Tanto que é até o tema do meu livro, né? Eu falo sobre autoconhecimento.
né, no capítulo que eu esbocei. Então, o autoconhecimento, ele te apresenta melhor. E você, quanto mais você se conhece, você vai se apresentar. Igual você falou, eu sou do Sul, a gente sabe que tem diferenças de culturas. Sim, sim. Então, se eu sou a sua consultora e você é do Sul, o pessoal do Sul é papo reto, é direto, é objetivo, aí entra a autoconhecimento, eu me apresento para você, você se apresenta para mim. E só conseguimos fazer isso quando tem o autoconhecimento. Aí tenho pregado isso, né? Tenho falado sobre isso dentro das organizações para os colaboradores, que a gente vê pessoas perdidas. Perdidas. Inseguro. Ah, eu sou inseguro. Inseguro por quê? Falta de autoconhecimento. Ah, eu não consigo acreditar. Por quê? A falta de autoconhecimento. E aí entra a comunicação. Falta de autoconhecimento, falta de resiliência, então um senso de urgência absurdo. As pessoas não entendem que você tem que ter resiliência em tudo que você vai fazer na tua vida. Sim. Você não pode trocar de plano toda semana. Né? Isso a gente sente aqui na pele na Ultimis, né? Aqui na Ultimis a gente vem de uma ideia, a gente vem de um projeto e a gente tem um propósito, né? E a gente... Essa é outra dor, você tem que estar vendendo a ideia o tempo todo, porque o pessoal começa a mudar, não tem a resiliência, sabe? Isso. E como é que faz, assim, pra gente... Porque o que eu vejo? A gente tem que educar esses colaboradores. Sim. Hoje, a palavra de ordem pra mim é educar. Não que a gente tá achando que a gente sabe mais, ou que a gente... Cara, a gente tem muita pedra nas costas já, né? Eu tô há 20 anos como empreendedor. Então, a gente conhece só no andado, né? Só quando anda você já bate o olho, você já bate o olho aqui, vai até ali, dali não vai. Mas a dificuldade é isso, a gente precisa ensinar, a gente precisa educar. Sim, sempre. Isso todo empresário vai fazer. Como se posta assim, eu vejo até para os meus filhos, que já são de uma outra geração, sendo que eles sabem tudo. Então eles entram na mesa, ele sabe tudo, ele não acredita em nada que você fala. Esse cara tá viajando. Aí é onde tem que tomar cuidado por causa disso aqui, né? Tem muito, assim, a gente tá aqui começando a criar uma questão de conteúdo, mas assim, eu sou muito consumidor de conteúdo, principalmente podcast. Cara, eu viajo muito, então assim, eu tenho horas e horas de podcast. E tem muito conteúdo ruim, muito engenheiro de obra pronta, né? Muita promessa, você vai ficar rico em 3 meses, você vai ganhar 10 mil, 15 mil. Cara, o pessoal, e assim, a maior dor é que o pessoal se ilude com isso. Né? E aí, que a gente faz para orientar essa galera de uma forma que nos ouçam? Vai ser sempre uma responsabilidade da empresa ter ações, até você falou anteriormente, em uma das perguntas, reter pessoas. Nós do RH não temos usado essa palavra retenção, porque as pessoas vão entrar e vão sair, uma hora ou outra. Lógico que tem que ter um tempo médio ali de entrega, né, para valer o investimento. Sim. Então, a gente fala que a média ali, hoje a média de uma pessoa permanecer na empresa está em torno de 3 anos. A minha aqui passou de 2, eu já falo, tem que ter. Que o cara, não é que a gente quer desligar, o cara não quer ficar. Né? E aí, a empresa sempre vai investir, vai ensinar, trazer ações igual o que você fez, né? Você está buscando se aperfeiçoar, você, Fábio, o CEO, né, da Otimize, você está assistindo os podcasts, participando de eventos, né, mentoria, consultoria, contratou a consultoria para cuidar das suas pessoas, do seu maior patrimônio. Sim. Então, são essas ações que fazem com que as pessoas também observem e falem, olha, ali na Ultimis tem um diferencial de mercado. Ela está buscando fazer algo diferente para ensinar, com o intuito de ensinar, desenvolver, manter as pessoas mais engajadas, motivadas, satisfeitas, né? Uma consultoria, um RH que vai ouvir de forma neutra, imparcial e pontuar para ambos os lados, né? Para o empresário. Puxa a orelha daqui, né? Corrija aqui, corrija ali, né? E aí, trazendo esse autoconhecimento, que era o que nós estávamos falando, para as pessoas se conhecerem melhor, ela consegue olhar para dentro de si e ver, né, seus pontos fortes e seus pontos de melhoria. E aí onde a gente chega, né, com toda a nossa habilidade com pessoas, e fala para a pessoa, olha, a sua resiliência, a sua inteligência emocional, você precisa melhorar. Sim. Se você quer chegar, se você falou para mim que daqui 5 anos você quer estar no cargo de alto escalão, como que você vai chegar lá se você não tem resiliência? Se você não tem inteligência emocional, né? Se você não aguenta a pressão,
Porque tudo tem pressão. A gente só precisa escolher qual que é a pressão. Esse é uma dor que, assim, eu não sei, né? Eu trabalho para a indústria tem 20 anos, né? Então, manutenção, indústria, não pode parar. É muita Essa pressão. hora dessa máquina custa 1 milhão hora parada. Aham. Os caras te ligam no domingo, no feriado, independente da hora. E fora O que a é uma gente responsabilidade faz, muito grande, né? São controla a grandes fábrica empresas. inteira. Então, assim, Uhum. o nível de pressão com o qual eu É fui muito alto. talhado é absurdo, absurdo. E eu sempre falo para quem entra aqui, falo, cara, se tu não aguenta a pressão, tu vai vender coco na praia. Aí minha pergunta é, vender coco na praia tem menos pressão? A pressão é só na Ultimise ou isso é uma coisa da minha cabeça? Tem pressão para todo lado. Vai depender do propósito da pessoa e aonde ela quer chegar. Então, eu tenho uma metodologia, né, uma forma de lidar com pessoas fazendo pergunta. Eu não dou as respostas, eu faço pergunta, porque todo mundo já sabe a resposta. Hoje você pergunta pro chat o que falar na entrevista e se você tiver um pouco de boa vontade, você anota 10, né? Uhum. Então, eu faço pergunta e a pessoa mesmo se compromete com as palavras. E ela mesma vai falar ali, daqui 5 anos, essa pergunta que eu faço, como você quer estar daqui 5 anos? Daqui 1 ano, quais são os seus sonhos? A grande maioria fala que quer estar bem, é lógico. Estabilidade profissional, estabilidade financeira. Mas o que que você está fazendo? Quais são as ações para chegar nessa meta? O que que você está fazendo hoje? E aí a pessoa não está fazendo nada. Sim. E se não fizer nada, não vai ter nada. De novo entra a educação, né? Então, assim, Entra a por educação. exemplo, você me ajudou, né, a desenhar, ou me orientaram, né, a chegar a ter mais clareza nos propósitos nossos aqui, né? E você falou pilares que a gente escuta a dor, a gente que veio lá de baixo entende a dor. Sim. E tem um pouco do caminho a ser seguido, né? Então, aqui na Ultimise, você sabe o nosso propósito, número 1, para mudar o país, educação de qualidade. Né? Eu estudei em escola pública, não tive Também. a primeira educação que eu acho a melhor ali, a educação básica, o ensino médio, para mim, Antigamente era muito vale difícil. muito mais que qualquer faculdade. Esse de qualidade é o que vai te projetar na tua vida. Então eu não tive. Meus filhos estudam na melhor escola possível. Eu acho, isso me dói. Isso me dói porque dentro da minha própria família, os familiares, irmãos, sobrinhos, não têm acesso a isso. E um dos pilares da Ultimise é que num futuro próximo a gente consiga fazer uma parceria e dar bolsas de estudo para todos Olha os que nossos bacana. colaboradores poderem educar os filhos dele Isso com faz qualidade. parte do propósito. Isso muda lá na frente. Não é uma ação. Eu não acredito nada de imediato. Nada. Tudo que você falar para mim que é imediato, eu já desacredito, né? Então, essa é uma ação que vai mudar o futuro do nosso país. Se todo empreendedor, se todo empresário buscasse isso, eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas é um propósito bacana. Sim. Outro propósito que a gente tem na Ultimise, né? A educação financeira. É triste como os brasileiros não entendem nada de educação financeira. Quando as pessoas entendem o poder do juro composto, mas você receber, não você pagar. Isso acaba com a tua receita, né? Hoje o Brasil, eu sou conselheiro da Sicredi, a gente foi na apresentação de resultados, 68% das famílias brasileiras estão endividadas. Olha só para você ver o número alto. Aqui a gente, nos nossos colaboradores, então a gente fez 10º, férias, deu umas férias coletivas, então o pessoal pegou um dinheiro, vários estavam precisando de dinheiro já em janeiro. Então assim, e aí vão recorrer a empréstimos, então é muito triste. Então a educação financeira é outro pilar que a gente tem nos nossos propósitos. E os nossos propósitos envolvem as pessoas, né? Envolve esse crescimento das pessoas, que hoje é o que mais me satisfaz. Então assim, aqui dentro, quando tá tudo rodando, vendo a galera, agora o programa legal, de né? estágio rodando, É bom aqueles demais. meninos com aquela alegria, com aquela, sabe, brilho nos olhos, a gente lembra lá atrás, é a fonte da juventude, né? Sim. E aí a gente tem que ir educando isso. Algumas pessoas do primeiro escalão a gente tenta explicar a questão do imediatismo, né? A questão, a gente sempre fala, eu sempre falo isso, né? O dinheiro, gente, é uma consequência. Isso. Se você fizer bem feito, vai retornar. Não sei se hoje, se amanhã, isso aí eu não tenho esse poder de dizer quando que retorna. A gente tem um planejamento, mas o planejamento tem as variáveis que a gente controla e as que a gente não controla.
Então, o resultado ele vem com o prazo. Mas Vive, então assim, até falando um pouco pro empreendedor também, né? Eu acho que a gente tem feito alguns testes nas redes sociais, a gente está buscando também entrar no digital, né? Sim. E a gente percebe o perfil de público que está vindo, é um engenheiro recém-formado, é essa galera. Pessoas que estão E todo começando. engenheiro ele quer ser empreendedor, todo não, mas a grande maioria, né? Pro engenheiro, pro empreendedor, pro eu-presa, pro cara que pega o boi pelo chifre, como é que faz pro cara aceitar, igual, por exemplo, aqui no meu caso, que eu tenho que mudar, que eu tenho que ser mais fofo? Como é que faz? Conta aí pra gente tentar abrir a mente do empreendedor, porque se ele não for fofo, cara, você não vai ter ninguém do seu lado no fim do dia. Não é ser fofo, né? Eu tenho falado algumas técnicas, né? Até passei essa para você, uma ideia, que eu acredito que tem dado muito certo, né? Eu falo que o empresário, ele tem que ter dois braços, braço direito e braço esquerdo. Sim. O braço direito que cuida, a pessoa que cuida de pessoas, né? De relacionamentos. E o braço esquerdo que é a pessoa que cuida de produção e de resultados. Relacionamentos, resultados, né? De pessoas e de produção. Pessoa aqui dos números. E aqui é a pessoa dos relacionamentos. Porque o que eu tenho visto, Fábio, o empresário que está iniciando, ou que já está há 10, 15, 20 anos no mercado, ele querer fazer tudo isso, não vai dar certo. Sim. Aí onde que fica, já é um desafio para nós empreender nesse Brasil. E acredito que empreender já é um desafio, porque eu falo que empreender é pular de um prédio sem paraquedas. Fazer um trocadilho com emprego e o prédio, hein? É muita aventura todos os dias. É loucura. Todo dia tem uma surpresa pra gente. Sim. Né? Então não é fácil. E aí já é um desafio grande para nós, é pesado de certa forma, né? Mas quando a gente tem clareza desse propósito, o pesado não fica pesado demais a ponto de desistir. A gente não desiste porque tem clareza de onde nós queremos chegar e clareza do propósito. Então, ele trazendo, entendendo essa ideia de ter os braços e fazer o filtro, que aí você não precisa ficar falando com o nível operacional. Eu falo que tem 3 níveis dentro de uma organização. Nível operacional, né, o tático e o estratégico. O CEO, o dono, o empresário, ele tem que estar no estratégico. Sim. Porque é ele que é o comandante do avião. Sim. É ele que é o da visão, civil. Ele é o da visão, ele que vai, né, pensar fora da caixa, que vai criar uma estratégia bacana para a empresa, continuar a questão da visão, da missão, dos valores dentro de uma organização, do propósito. Então, ele passando a visão dele para os braços, né, para a pessoa, o gestor ali que cuida de pessoas e o gestor que cuida de produção, dos resultados, fica mais leve. Essa questão de visão, de valores, né? Para ela não ser do PowerPoint, para ela não ser só da apresentação, como experiência, ela custa caro, viu? Sim. Ela custa caro financeiro e emocional. Né? A gente aqui, depois até uma dor que a gente vai tratar, né? Começa pelo... É triste, mas é verdade. Aquele perfil, aquelas pessoas que te trouxeram até aqui não são as mesmas que vão chavear para o outro pilar. Né? Infelizmente, dói. Porque assim, eu sou um cara muito emocional, muito família. Até a gente chama isso aqui de uma família. Então, quando você faz essa leitura, dói. Dói. Porque a gente quer que as pessoas chegam até lá com a gente. Mas é difícil, né? Então, assim... E não é porque a gente tira as pessoas. Eu usei uma frase no Teams Day que é assim, a cultura. A cultura, ela atrai e ela expele. Né? É claro que o gestor aí, por isso que eu falo que custa caro, que você vai ter às vezes que desligar um cara que estava com você desde o começo. Triste, dói. Mas a cultura torna isso inviável. Senão você chega a um ponto, né? Você sabe que não tem como segurar. Porque você tem que montar um time, você tem que definir procedimentos, você tem que criar cultura, e você tem uma pessoa pesada ali dentro que não segue a cultura. Por ligações que tinham lá atrás. Então, o empreendedor, o empresário, ele tem que entender que vai doer, que não vai ser fácil, tanto emocionalmente quanto financeiramente.
né? Porque custa caro desligar uma pessoa dessa, emocionalmente, todo desligamento, por mais conciliado Sim. que ele seja, ele gera desgaste Gera um certo emocional. desgaste. E a apreensão, né? Uhum. Porque falar é fácil. Ah, as pessoas que não me trouxeram até aqui não me levam para o próximo nível. Agora, as pessoas te trouxeram até aqui. É. Então, assim. A gente agradece. A gente Não, mas eu agradece. falo assim, o medo de, tá, mas e se tirar? É tipo você trocar sei lá, uma peça que tá ali, mas ela Importante. trouxe até você até ali. Ela funciona até aqui. Então, além de tudo isso, tem mais esse receio. Então, o empreendedor, o empresário, ele tem que ter realmente um planejamento e executar. Sim. E lógico que a gente não acerta, na verdade a gente muito mais erra do que acerta. A questão é ter a mente aberta para tentar corrigir essas falhas, entender e ler, né? E aí, mas é uma dor. É uma dor. E respondendo também a sua pergunta, nós precisamos de muita humildade nessa hora. É muita humildade do CEO, dos gestores, de todo mundo, né? Sim. Que uma das coisas que tem atrapalhado muito na organização é o orgulho. Sim. Né? O orgulho que é o que você falou, como que o empresário vai escutar isso? É humildade. Sim. Né? De escutar e falar assim, eu não sei tudo, eu não sou 100%. Todos nós temos os nossos pontos de melhoria, né? De atenção, e para se desenvolver. Então, se o empresário tem a humildade de contratar, igual você teve, de contratar uma consultoria, você pode muito bem falar assim, eu não preciso de uma consultoria. Mas você viu essa necessidade e humildade por causa de onde você quer chegar, da sua visão, do seu propósito. E isso é legal, esse tema, o quão difícil é pro empresário, pro empreendedor, porque, cara, não tem nenhum empresário bobo. Não existe isso. O cara que está no mercado aí, o cara que passou 5 anos no mercado, é um cara, ele é diferenciado. Ainda mais no Brasil. Esquece. O cara não é bobo. Então, assim, aí você abre hoje uma rede social, enfim, o que você consumir de informação. Aí aquela dor, porque você faz tudo, porque você faz financeiro, você faz operacional, você faz técnico, e como é que fica? Acabe com isso, compre meu curso aqui, não sei o quê. Tem gente que cai nessa ilusão, né? Então, quando a gente chama consultoria, é muito difícil, porque o empreendedor tem que entender que a consultoria é uma construção. Ela não vai chegar aqui e resolver teu problema. Né? E uma consultoria boa, ela tem um custo, não é barato. Então, não pense que você é empreendedor, que um curso de 2, 3 mil reais da internet vai fazer você montar um time e chegar segunda-feira às 10. Eu vou sair na quinta, viajar 3, 4 vezes por ano, ganhar dinheiro. Esquece, meu amigo. Então, assim, é uma construção, é um trabalho de formiguinha. Para chegar no resultado. Saiba filtrar. Olha, história, tenha conexão. Igual eu falo, todo empreendedor não é bobo, não é burro. Tenha conexão com as pessoas. Compartilhe dos mesmos valores. Isso é muito importante. Né? Mas não é fácil a gente tomar essa atitude, a gente fazer esse investimento e a gente acreditar. No começo desse investimento, eu falo que é um investimento, não se vê muito resultado, mas essa construção a médio e longo prazo se vê um resultado. Quando você acultura a equipe, né, traz clareza sobre o propósito para a equipe, da missão, visão e valores, né, organiza, que um dos nossos propósitos de consultoria é organizar. E eu vi que na Otimize e em outras empresas que nós atendemos fala-se muito sobre organização de processos, de procedimentos e até de pessoas. Sim. A organização começa desde nós, começa já em nós. Então, quando você organiza todos os processos, quando você começa a ver resultado depois de 1 ano, porque pessoas certas, no lugar certo, porque tudo começa lá na contratação. A hora que você fala assim para mim, assim, Viviane, a minha missão, visão e valores é isso aqui. Reformulei, atualizei, que foi o que foi feito, né? Sim. A gente passou ali, Viviane, é isso aqui. Então, eu já vou contratar mediante a isso. Eu já tenho um norte. Uma noção. Aí eu observo a cultura da empresa. Sim. Viviane, um dos objetivos, né, dessa temporada que a gente vai lançar é realmente dar a direção, né, passar, na verdade, nossa experiência, como eu falo, a gente não é dono da verdade, a gente tem um modelo que, na nossa visão, está dando certo, deu certo. E assim, para o empreendedor ali, aquele cara com todo esse perfil que a gente falou, que não gosta do mimimi,
O que é o primeiro passo para ele? Eu sei a resposta, você, né, começou aqui com a gente assim, mas para quem está assistindo a gente, o que é o primeiro passo para se implementar aí uma gestão, como é que é? Gente cuidando de gente, né? Gente Esse é o cuidando de slogan, gente. né? Como que é, qual que é o primeiro passo? Para implantar um RH? Para implementar, assim, eu tô aqui, aquela loucura, turnover ferrado, Sim. clima ruim, Isso. que é o... O primeiro passo, quando a gente começa, o empresário, né, viu essa necessidade, contratou, chamou a consultoria, o primeiro passo é conectar com o CEO. Conectar com o CEO, a gente pega ali o primeiro mês, a gente fica muito em reunião para entender e absorver a essência do CEO, do dono da empresa. Para ver se ele tem clareza, porque eu sempre falo que tudo começa de cima para baixo da pirâmide. Sim. Não adianta eu chegar na sua empresa, quando você me contratou, e eu nem conversar com você, não conversar com você, e sentar com as serviços gerais. Depois sentar com o auxiliar administrativo. Eu preciso primeiro entender qual que é o seu propósito, entender a sua cultura, o motivo, por que que você quer a consultoria e qual que é a meta. Que você me lançou uma meta. Esse é o maior diferencial que eu vejo seu, né? Você não vem com a receita do bolo pronto, né? Você constrói ele, é mais trabalhoso, Sim. né? Assim, no primeiro instante você acha que não tem resultado, como você mesmo disse, mas ali na frente você vê que não existe receita de bolo, né? Isso é igual educar criança. Cara, trabalhar com humano, trabalhar com pessoas, existem padrões, mas não existe uma receita. Não tem como. É porque tem não que é difícil para um programador como eu falar isso, mas não é uma linha lógica. não tem uma receita, Fábio. Assim, essa pergunta que você fez é muito bacana, gostei. E não tem como eu fazer Ctrl+C, Ctrl+V. A mesma forma que eu implantei lá no Arquivo Off, eu não vou implantar na Otimiza Automação Industrial. Sim. Então, eu tenho que entender, porque é personalizado. A gente até fala isso. Nosso propósito é atender o cliente, né? Com qualidade, agilidade, entendendo, né, o propósito, mas de forma personalizada. Por quê? Porque eu preciso entender e aí como que eu vou fazer aqui na Otimize? Como que será que na Otimize? Porque pessoas diferentes, cultura diferente, pegada diferente, propósito diferente. Então, eu tenho que ter esse discernimento, essa percepção e muita sabedoria nessa hora para realmente trazer algo que vai trazer resultado para você. Porque se eu for só entrar, né, entrar e sair, fazer Ctrl+C, Ctrl+V de forma calculista e fria, eu não vou te atender. Sim. Não vou trazer o resultado que você quer. Então, tem que ser realmente um atendimento personalizado e humanizado. Não, bacana. E a cultura, né? A cultura é a palavra de ordem, né? Então, lá atrás foi missão, valores, hoje é cultura, né? Como que faz para ter uma cultura? O que é a raiz ali, a sementinha da cultura? A cultura, eu falo que cultura é o que você tolera. A cultura é o que a gente tolera. Se eu tolero pontualidade, a cultura vai ser estabelecida com pontualidade. Se eu tolero organização, vai ser estabelecida com organização. E assim o contrário. O que eu vejo dentro de empresas com 20 anos de mercado, e fala, Viviane, pessoal, todo mundo aqui, que é o que aconteceu recentemente, o pessoal do nada não vem trabalhar. E assim, 4, 5 faltando todos os dias. Mas por quê? Se estabelecer uma cultura, o pessoal do nada, não vou trabalhar hoje. Não vai dar para ir trabalhar hoje. E aí, cortou no começo? Assim que aconteceu a primeira vez, não cortou. E o que aconteceu? Virou o quê? Lá atrás, né? Na época dos dinossauros. A gente tá velho, cara. Porra, parece que era ontem. Não revela a idade. Né? Lá atrás eu via muito nas minhas andanças. Porque essa empresa era boa. Porque antes a gente podia isso, podia aquilo, podia aquele outro. Agora cortaram tudo. Aí hoje eu vejo isso aqui na Otimize. Tão triste, porque é aquilo que você falou. Quando você tem 2, 3 pessoas trabalhando, a conversa é direta. Sim. Você tá lendo ali, você tá vendo a entrega. Beleza, esse cara chega um pouco atrasado, mas ele me entrega. Cara, quando você começa a pôr gente, você tem que ter procedimentos, você tem que ter processo. Regras. Porque não tem jeito, né? Assim, infelizmente, por exemplo, você tem que começar, cara,
muita gente abandona o posto de trabalho, assim, aqui a gente tem câmeras, um sistema inteligente que consegue verificar, por exemplo, dar um relatório ali, quanto tempo a pessoa fica no posto de trabalho. Né? O pessoal nem sabe, vão ficar sabendo. Assim, a partir desse momento, estão sabendo. Momento, vão ficar sabendo. Mas assim, a pessoa não fica no posto de trabalho. Né? A pessoa passa muito tempo, a pessoa passa muito tempo usando o celular particular. Cara, isso é ferramenta. A Otimize nunca vai chegar para um colaborador e você só para no banheiro. A gente não vai falar isso, mas a gente vai pegar o relatório de entrega e aí a gente vai, talvez, na verdade, vai falar de alguma forma, né? Você até vai nos ensinar a falar. Cara, a produção não acontece, a produtividade, porque você não está dedicando o tempo necessário. Aí onde entra a comunicação E certinha. aí assim, mas e aí? Tem que chegar, então, proibir celular, vai ter que ter um tempo X para ir tomar um café. Como é que faz? Porque é chato. Para mim que sou de tecnologia, assim, sim, eu gosto de produtividade. O cara chega, não me entrega. Né? Só que aí a gente também, do outro lado aqui, a gente mistura isso. E a gente acha que o cara tem que estar disponível também, porque você não cobra o horário dele, tem que estar disponível 24 horas por dia. Porque o empreendedor é assim, cara. A cabecinha é 24 horas por dia. Por né? dia. Isso mesmo. E como é que faz? Eu falo que o óbvio precisa ser dito. Que ninguém tem bola de cristal. Né? Por mais assim, eu falo também que todo mundo é adulto, né? Ninguém é criança. Então a gente não precisa ficar com o tal do mimimi, com medo, com receio de chegar nessa pessoa e falar. Então a gente tem ações. Tipo, falar que tem que dar descarga. Tipo, falar que tem que. Nós temos ações. Lavar a mão quando sai do banheiro. E é óbvio isso, né? Mas é uma coisa tão simples, mas que infelizmente a gente precisa falar de muita coisa que é óbvia. Nós trazemos ações para já trabalhar a comunicação de uma forma indireta com essas ações, igual, por exemplo, de pontualidade. A gente traz lá o processo de integração quando a pessoa entra. A gente pode observar que as empresas que nós começamos a consultoria, os novatos, os novos colaboradores que entraram depois, eles já entraram com a pegada da nova cultura. Sim. Por quê? Porque a gente já contrata a pessoa com esse perfil, mais próximo desse perfil. E na entrevista a gente fala o que a gente precisa, qual que é a expectativa, deixa claro, fazer o combinado não sai caro, né? Sim, Os combinados, igual, por exemplo, vou contratar uma secretária, uma recepcionista, uma vendedora. Então eu já falo para ela, olha, a apresentação pessoal é fundamental. Então tem que usar maquiagem, cabelo sempre limpo, unha feita e bem feita. Então assim, eu já tenho que trazer essa cultura para ela de... porque hoje não tá assim, né? Que não tá assim. Você vai em lugares assim, concessionária, você vai numa empresa de beleza, de clínica de estética, chega lá, não tem nem maquiagem. Eu falo assim, mas clínica de estética, a pessoa não tá arrumada, não tá bem apresentável. Você entendeu? O personal não tá em forma. O personal não tá em forma. O pessoal vai... Olha o cancelamento antes de começar. Entendeu? Então, assim, a gente já contrata dentro do perfil, aí entra o processo de integração que a gente traz, né? Nós fazemos aqui, trazemos todas as regras. Não é porque eu trabalho com beleza que eu tenho que me embelezar. Você vai ouvir isso. E nós trazemos todas as regras, regimento interno, todos os procedimentos, todas as informações, o máximo possível nesse primeiro dia do colaborador. Entra na educação de novo. Entra na educação. A gente tem que fazer hoje, na verdade, o papel do Estado, que não faz. Né? Então, realmente, a gente chega aqui hoje com pessoas que não têm o mínimo do senso, o mínimo do senso crítico. Falta muito Isso senso. Tudo demanda educação. Né? E agora, o empreendedor tem que entender isso e tem que dar um jeito de acelerar ao máximo a curva da transmissão possível disso, né? Porque dificuldades e conflitos, essas dores vão ter. Sim. A questão é a porcentagem. Porque tem empresa que está 70%, tá o dia todo apagando incêndio, o dia todo nessas dores, e com esse tipo de assunto. Nossa, Viviane, vem aqui na empresa para conversar com o fulano de tal, porque, um exemplo, sai e deixa tudo ligado, ar-condicionado ligado, não desliga a luz e deixa os equipamentos tudo ligados, ele não guarda nada. Eu desligo todo dia. Isso que eu comprei, uma garrafa, falei, esse café torrado não dá pra tomar, gente. E é uma coisa e ela simples. fica ali torrando. Pega fogo, cara. Pois O pessoal da seguradora que não me escute, né? Corta. Você viu? Mas é sobre isso, até essas questões assim, desligar, usar ar-condicionado no final do dia, desligar a luz, fechar a porta. Desligar seu computador. Desligar seu computador. Triste, viu?
É coisa simples. Aí o que que a gente faz? Coloca lá na integração. Viu que aconteceu isso? Chama no individual. Eu sempre falo, né? Admoesta no individual, né? E elogia em público. É até uma frase do Mário Sérgio, né? Que, né? Elogiar em público é de mostrar no individual. Chamar, dar o feedback no individual. E a gente tem que trabalhar o feedback. E o que que é o feedback? É o retorno da ação. E entra a comunicação. Não, o feedback para o colaborador é aumento. Feedback é aumento. E aí não pode ter mimimi do RH e nem do líder. Aí o mimimi é nosso. Tem que chegar e tem que conversar. A gente não pode ficar com milindre, nem com receio. Fulano, preciso conversar com você sobre uma questão pontual que aconteceu, que a gente falou em vários momentos. Falamos numa reunião de segunda-feira, que toda segunda-feira pode ser uma pauta da reunião, uma forma de resolver isso, sim. De forma geral, já que tem mais de uma pessoa. Se é só uma pessoa, faz no individual. Sim. Não tem necessidade, se tem 10 colaboradores, por causa de 9 ouvir. Vai ficar todo mundo olhando para o outro. De quem que ele está falando? Entendeu? Então, faz Isso era muito usado no passado, né? Então, a mensagem era sempre para todos. Eu usava isso lá em casa. Se um filho meu apronta, os dois apanham. Tadinho do outro. Sempre assim, Mas não dá, não funciona. Não funciona. Na verdade, assim, o grande X da questão, que acho que a gente vai aprendendo um pouco, vive com a vida, é que a gente não sabe nada. Assim, eu sou um cara que eu tô totalmente aberto a aprender, não tenho compromisso com o erro, né? Lógico que a gente não pode estar trocando de ideia toda hora. Não. Ideia, não falo assim, a gente tem que separar o que é. Eu falo assim para todo mundo, isso é pra vida, tá, pessoal? Você tem que saber onde você tá. Você tem que saber onde você quer chegar. Isso. Você tem que ter um plano para que isso ocorrer. Isso. Porém, você tem que ter a mente aberta para estar corrigindo. Lógico que não vai dar um giro de 180 graus, né? Mas você vai estar trabalhando aquela margem para a direita, para a esquerda, o tempo todo, para cima, para baixo. E isso... ajustando, né? Isso demanda muita humildade. Demanda muita humildade esse processo e não é fácil. Vive, outra dor que a gente tem aqui, e acho que é dos empreendedores, de quem quer crescer, é a dor. Eu vou pro mercado, trago aquele cara com o currículo bonito. Nossa, o currículo hoje é lindo, né? O chat faz, cara, só tem currículo foda, né? Ou eu arregaço a manga, pego o talento e vou lapidar. O que é prós, o que é contra. Depois eu vou falar o que eu sofro. Tem, assim, você falou aí, o pessoal com currículo bonito. Já começa, não podemos mentir no currículo. O que você coloca no currículo, você tem que sustentar. Você vai ter que deixar 0,1% dos currículos no mercado. Quando eu vou fazer a entrevista, eu vou confirmando. A entrevista, né? Recrutamento e seleção por competência. Então, eu vou confirmando. Você trabalhou em tal empresa? O que você fazia lá? Eu vou confirmando se realmente ele executava. Eu peço ele para falar como ele executava, o que ele fazia, para ele detalhar. A forma como ele responde para mim, se ele passa segurança, ele responde com firmeza, sem gaguejar, ok. Realmente é aquele currículo todo. Mas se o cara começa então, não sei o quê. Aí eu falo, então Ctrl-C, né, Vivi? Assim, hoje eu nem participo mais, né, das entrevistas, só quando vocês já dão uma selecionada, mas no começo que a gente participava, é triste, viu? A pessoa coloca lá coisas que ela não sabe nem o que é. E tem muito disso, não tem? Ainda tem? Como é que é? Porque eu não participo mais. Ainda então, tem. Isso aí, tem muito, assim? Isso. Aí, Fábio, se o cargo é muito técnico, e realmente eu preciso contratar uma pessoa mais pronta, você, o gestor, vai me passar, olha, ele realmente precisa entender desse sistema, ele precisa ter essa habilidade, 3, 4 ali. E o que eu vou? Eu vou fazer a entrevista baseado nessas 3, 4. E se ele passou na entrevista comigo, com a equipe de recrutamento e seleção, aqui na empresa comigo, eu ainda vou pegar referência com o gestor. Então, com o gestor, eu vou confirmar se realmente ele dominava isso. E se o gestor dá o ok, então é onde entra a assertividade da contratação. Então, eu vou pagar caro, porém eu estou assegurando que ele vai me entregar o que eu preciso. E esse cara, Vivi, você que tá aí na ponta da lança, esse mentiroso, você dá uma orientação para ele? Você fala, meu amigo, você tá mais perdido que o fiado da mãe lá no Dia dos Pais.
Você orienta ele? Oriento. Cara, é muito triste. Eu É. já peguei gente, o cara veio, eu sei programar CLP. O Aham. cara só sabia falar o nome CLP. Aham. Aí eu coloquei ele na frente, ele... Teve gente que levantou da mesa e falou assim, não, eu vou estudar um pouco, Aham. depois eu volto Porque aí. você mostra Cara, existe isso. de forma sutil, você mostrou Essa pra ele que parte ele eu nunca mentiu. tive, né? Sentir medo. Mas de esse forma cara, ele sutil, eu mente faço. pra ele mesmo, acredita, ou ele tá só mentindo pro outro, ou tem dos dois? Os dois. E qual que é o pior? O que tá mentindo pro outro ou o que mente pra ele mesmo e acredita? O que mente pra ele mesmo. Esse é o mais difícil de É o arrumar. mais Então, difícil. esse foge. O empreendedor foge do que mente pra ele mesmo. O que mente Porque pro o do outro. outro vai mentir mas o que pro mente outro. pro outro. Ué, porque Os dois é ruim, viu? os dois é ruim, mas o Mas que no mente... mundo que não tem gente, hoje não temos. Hoje você não tem colaborador. Hoje a gente reúne com as indústrias, com diretores, vamos falar de CAPEX, de investimento, robô, porque não tem gente. É. Não que no Brasil seja muito viável, apesar de tudo, mas não tem gente. O cara tem que pôr robô aqui porque não tem gente. Então, mas tem E aí certas... você tem que educar o mentiroso. Como é que faz? Não, aí você não vai contratar o mentiroso, Mas né? não tem. Não, mas não vai. É o que está acontecendo, Fábio. O que está acontecendo nas empresas? Eles estão fazendo o processo seletivo de qualquer jeito. Ah, mas eu preciso fechar a vaga. Ah, mas eu preciso para ontem. Aí coloca qualquer pessoa. Sim. Aí, como que você coloca qualquer pessoa dentro da sua organização, da sua empresa? Porque a pessoa errada, no lugar errado, o prejuízo é muito grande. Empreendedora, essa é para vocês, hein? Pessoa Pessoa errada no lugar errado, seu prejuízo é maior. custa A muito. demissão custa caro pra caramba. Sim. Então, melhor não fazer. Melhor Diga não. não. Isso. Cancele o pedido. Manda para Otimize. Mas não contrata na loucura. E tem o outro lado. Assim, Vivi, aqui na Otimize, a gente trabalha com transmissão de conhecimento. Né? Então, a gente... É um processo bem lento, bem demorado. Hoje, apesar da evolução, melhorou muito, né? Hoje a forma de se transmitir o conhecimento, as ferramentas, hoje é muito mais fácil, clica e arrasta, né? Antigamente não tinha isso, era escovar a bit, mas assim, a gente tem 2 anos para deixar um técnico bom, assim, que eu falo, esse cara pode ir lá, vestir a camisa da Otimize, E parar assumir. uma máquina e botar para rodar de novo, né? Isso assim é o básico, digamos assim, a parte de desenvolver tecnologia é outra coisa, mas para ele ir lá para campo fazer um startup para nós. A gente, quando contrata, a gente sabe quanto o cara vale, é ruim de falar, mas sabe o que ele consegue nos entregar, então a gente tem um plano de carga e salário e tal. Mas esse cara vai lá e joga no LinkedIn que ele é técnico de automação, que ele é programador, que ele é analista da Otimize. A Otimize tem 20 anos de história. Cara, no outro dia, vocês do RH, hunters, filhas da mãe, vão atrás dele e esse louco chega aqui querendo que eu duplique o salário dele. Como é que faz? Eu sempre falei pra galera assim, ó, quando um maluco, isso aí é pra você, programador, que quer largar o teu mentor, quando o cara te ligar e te ofertar o dobro do que você ganha, pergunta pro cara, na empresa lá, quem que ganha isso daí? Quantos caras ganhando isso aí tem? O cara tá te chamando pra resolver uma dor daquele momento. Com 90 dias ele te põe na rua de novo. É isso, não é? Como é que é? Conta pra nós se tem isso, essa dor do cara, desses empresários, desses empreendedores alucinados precisando resolver aquele problema de momento. O cara já vai contratar sabendo que ele vai demitir ali em 90 dias mesmo? Acontece. Ofertando um salário absurdo para resolver uma Isso. dor técnica, né? Isso aí acontece Acontece. muito na área de TI e de TA, né? Acontece, e eles não vão avisar que vão te contratar só para demitir. resolver a Os dor. caras não têm coração mesmo, assim? O cara vai Sim. pedir a conta, depois ele tá ferrado. Uma coisa E que o brasileiro é daquele jeito, né? Eu ganho 5 mil por mês. Aí o cara me oferta 10, ali que ele pegou, ele já faz uma dívida por 10. Isso. Aquele cara, ele arrebentou o ano dele. Arrebentou. Mas, Acontece. Uma coisa que a minha mentora falava para mim, quando eu comecei a viver, o mercado é muito malzinho. O mercado é muito mal. Calculista e frio. A grande maioria é assim. Credo. Pessoa... Como é que eu faço pra ficar assim? O mercado é muito mal, calculista e frio. Mas
é errado, né? Ser totalmente calculista e frio. Eu falo que tem que ter o equilíbrio, né? Da razão e da emoção. A gente não pode ser... E tem que ter a percepção, que momento que eu sou emocional e que momento que eu sou... É como Salomão, né? Tem que ter muita sabedoria nessa hora. Que hora que você vai agir pela emoção, que hora que você vai agir pela razão. E tem que ser coerente, né? A gente tem que ter essa percepção, discernimento do momento das coisas. Quando um colaborador fala assim, Viviane, vim pedir demissão porque um headhunter entrou em contato comigo, me ofertou sensação, cuidado. Mas eles nunca cuidam, né? Só que não, porque o que você falou anteriormente, coloca o dinheiro em primeiro lugar. Esse é o erro de muita gente, e até de empresários como nós, de colocar o dinheiro em primeiro lugar. Você falou, dinheiro é consequência. Esse é uma coisa que eu nunca fiz. Isso mesmo, dinheiro é consequência, porque quando você coloca primeiro o propósito, né, a sua missão, visão, os valores, né, que são inegociáveis, automaticamente, quando você é verdadeiro, né, faz com paixão, com brilho nos olhos. Não tem, assim, a dica pro cara é ele não colocar o dinheiro em primeiro lugar. Não colocar o dinheiro em primeiro lugar. Ele lê o Hunter lá, ele não vai conseguir. O Hunter é preparado. O Hunter é preparado. Ele só quer fechar a vaga. O Red Hunter está recebendo por isso. Fechar a vaga. Dane-se. Recebendo por isso. Cada um com seus problemas. Isso mesmo. E depois o cara, depois de 3 meses, está desempregado. Cada cachorro que procure seu dono. Isso, é tipo isso. Então, ele... O pessoal do show de fábrica achou que é outra agora, né? Então, ele precisa ter esse discernimento. Realmente é o momento de você sair e ir para esse novo desafio? Você vai conseguir sustentar? Aí onde eu começo a fazer as perguntas que eu falei. Você tem certeza que você está preparado para isso? Você vai conseguir entregar? Tem certeza que é uma vaga que você vai continuar? Que não é apenas para tampar um buraco, uma dor? Porque isso está me cheirando isso. Né? Você verificou, pegou referências, ligou, procurou saber? Você assinou alguma coisa que realmente fala que não é provisório? Porque eles começam com a contratação de provisório, contrato temporário. Sim. Eu já vi muitos contrato temporário de 3, 4 meses. PJ. Com possibilidade... PJ. Eu amo o PJ. Com possibilidade... O juiz que não me escute. Esse corta. Então, acontece muito isso, Fábio. E aí, o pessoal fica tão cego ali, porque, não, mas é empresa tal, o salário é 3 vezes mais do que o meu, e papo, não, me passou confiança, mas no verbal. Só foi conversa. E aí vai confiando. E hoje, assim, uma coisa que tem faltado muito, até recentemente, um colaborador, um gestor, me perguntou assim, Viviane, o que você mais... qual que é o desafio maior no meio desse empreendedorismo, do mundo dos empresários? Aí eu parei e falei, nossa, que pergunta bacana, né? Qual que é a maior dificuldade, desafio no meio dos empresários? Aí eu falei para ele... People. Falta de palavra. Ah, não, achei que era das pessoas. Não. Em todos os aspectos das pessoas, dos empresários, de todo mundo, falta de palavra. As pessoas não têm tido palavra. Né? Eu falo assim, eu vou fazer isso para você, por você, conte comigo, tô aqui para te ajudar, entendeu? Mas no primeiro exemplo, no primeiro alvoroço que tem, já pula do barco. Aqui, assim, a gente tem um motivacional muito bom, né? Você fez uma pesquisa de clima, a gente tem índices muito bacanas, um envolvimento, mas existe a dificuldade na hora de pegar o boi pelo chifre, sobra pouca gente na sala. E assim, eu não sei como a gente chama, o pessoal hoje tem uma baixíssima tolerância crítica. Mesmo que ela seja construtiva. A pessoa não sabe ouvir não ficou bom, podemos melhorar. Claro que a gente também não fala assim. Você fala assim, Fábio? Será que o Fábio fala assim? Não, nunca falei, ficou uma merda. Mas onde... Tá horrível. Tá horrível. Como é que você consegue conviver com isso? Isso saiu de você? Certeza que você fez isso? Descarga logo. Como é que fala? Os memes do Fábio. Aí onde entra a comunicação, Fábio. O autoconhecimento, se conhecer e conhecer o próximo. A partir do momento que eu me conheço, eu me apresento e eu vou conhecer o próximo. Tá, então eu vou dar um feedback pro Fábio. Sabendo que o Fábio é o tipo 1 do Enneagrama. Olha eu entregando o perfil do Fábio. Hein? Tipo 1 do Enneagrama. Eu mudo essa camaleão. Temperamento colérico, né? Dominante do DISC. Colérico? Não, eu sou um cara tranquilo. Que isso? Colérico sanguíneo, segundo lugar. E do DISC, ele é dominante. Então, eu vou dar um feedback para o Fábio, vou conversar com o Fábio, eu tenho que ser objetiva,
Sim, prático. pra perder, né? Isso, né? Já com fatos e dados, não posso ficar no blá 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 com ele, Não vem me enrolar. e não posso mentir por causa do tipo 1. Se eu pegar... Uhum. Organização no 12, senso de justiça alto. Então, aqui eu já estou falando um pouco, ainda falei bem resumido. Mas se a pessoa tiver estudo... Já tem muito. É dividido por zero, vai pro infinito, cara. Isso mesmo, tá vendo? Por isso que é difícil. Por isso que a gente só tem gente boa aqui dentro. Então, quando a pessoa já sabe desse perfil, ela não vai ficar te embromando, não vai conversar com você sem fatos e dados. E se ela fizer isso, ou ele fizer isso, o Fábio vai ficar inseguro, não vai acreditar, vai desconfiar. Entendeu? Acho que, assim, normal. O empresário, o empreendedor, isso é muito bacana. O que a Vivi fez aqui, essa leitura de perfil, tanto para saber o que daria certo comigo, principalmente para quem vai trabalhar no teu primeiro escalão. E passar para o outro profissional o perfil do chefe. Cara, porque no final do dia você é o chefe, né? Você vai ter que tolerar ou lidar com o seu chefe. E é o que eu falo para todo mundo aqui dentro. Cara, Sim. eu tenho 20 anos de história, eu tenho uma humildade que eu preciso aprender e tal, mas, cara, no final do dia, quem assina o cheque sou eu. Dia 5, quem manda o cheque sou eu. Acontece. Então, assim, existe uma pressão e existe cara, quem manda nesse boteco aqui é eu, cara. E não vão... Durante um tempo eu quis ser aquele líder do livro, sabe? Até eu ler o do Steve Jobs e do Elon Musk, eu falei, dane-se o livro, o cara que escreveu esse livro é dono do quê? Entendeu? Então, assim, não tem líder bonzinho, cara. Se você tiver um líder bonzinho, caia fora, que vai vocês dois pro buraco. É pedir esmola para dois. Então, assim, eu acho que você tem que ter um líder que você confia, que o cara te transmite confiança, que sabe o que quer, que sabe onde quer chegar, e ele vai cobrar isso de você. Né? Então, assim, hoje na Otimize a gente tem umas metas muito audaciosas, assim, e é o que eu falo aqui dentro, um dia é muito tempo. Porque no Brasil, tem gente que chega numa terça-feira e fala, vamos deixar isso pra segunda. Porra, cara. Deixar pra segunda depois. Não dá, foi ontem. Vamos pra quarta. Não dá. Mas... Só deixar pra depois, nossa. Mas assim, organizando um pouco nossa conversa, Vivi. Então a gente falou de cultura, Sim. a gente falou... Mas assim, na verdade, a pergunta que eu queria te fazer era essa da transmissão do conhecimento, a gente entrou no assunto. Sim. Cara, o que vale a pena? Não vai ter uma resposta objetiva, vamos lá. O que vale a pena? Criar o cara dentro de casa ou ir para o mercado buscar o cara do currículo bom? Tem que analisar o perfil do cara dentro de casa. Esse cara dentro de casa, ele tem o perfil? É a primeira pergunta. Tem o perfil? Analisa o perfil. Fazemos o levantamento de perfil para ver se tem. Tá. Agora, analisar o comportamento. Entendeu técnica, né? Ele fez o levantamento de perfil para ver a técnica e comportamental. E ver se esse cara dentro de casa, se ele está realmente disposto, com vontade e humildade, para realmente se desenvolver e continuar o propósito. Então, a gente analisa o comportamental. Eu falo que a vontade é o que define também. Sim. Pessoas sem vontade, não adianta ter a técnica, as competências técnicas e comportamentais, mas ele não tem vontade, eu não quero fazer, aí ele cruza os braços. E o cara que não tem vontade, não tem jeito? Eu já tentei de tudo para quem não tem vontade, viu? Dinheiro, olha, nada, né? Porque ele precisa entender, não é nós que temos... É difícil pra gente, com excesso de vontade, de fome, olha para um cidadão... Dá vontade de entrar no cara, vamos! Eu já fiz muito isso. Mas não adianta, né? Tem pessoas, assim, uma minoria entende esse esforço que a gente faz, uma minoria entende, vê mesmo, assim, porque tem humildade, percebe o que ele está perdendo. E aí a ficha cai, né? Aí vira o gatilho, né? Ele fala assim, nossa, realmente, o que a Viviane está falando faz sentido. Esse direcionamento, esse conselho, esse feedback. Nossa, Viviane, obrigada por me dar o feedback. Eu realmente estou na zona de conforto. Eu não estou fazendo como deveria. Eu não estou sendo justa com a empresa. É muita humildade nessa hora a pessoa falar isso. Então, empresário, não tem fórmulas, não tem jeito. Se o de dentro de casa tiver esse posicionamento e realmente virar o jogo, beleza. Aí eu vou usar a regra dos 3, né? A gente tenta uma vez... Tenta uma segunda e, no máximo, uma terceira. Não, mas eu falo... É que você está falando de manter o cara, né? Eu falo assim... Agora... Eu tenho uma posição que eu preciso melhorar no meu jogo. Então, eu preciso de um... Vamos lá. Sei lá. Eu preciso de um...
Ai, ai, ai. Eu preciso de um chefe de projetos. Aí eu tenho um cara ali que trabalha comigo. Pô, esse cara tem perfil, mas não Aí, tem a tecnia, né? aí eu vou analisar e vou te dar o feedback se tem ou se não tem. Se não tem, a gente busca no Vai mercado. pro mercado. Vai para o mercado. E aí a dor, por exemplo, pô, Só que a gente tem que deixar claro para esse de dentro de casa, que é o que está acontecendo em uma empresa que eu atendo hoje, né? dói, né? Assim, Dói. a gente hoje tem feito, você sabe, o pessoal vai assistir, não, o Otimize tem feito movimentos Sim. de cadeiras que a gente está indo buscar lá fora, né? Porque a gente não tem o tempo. Na verdade, assim, o tamanho que as nossas metas, né? Então a gente não tem o tempo, né? E aí a gente precisa buscar lá fora. Talvez não esteja 100% pronto, a gente tem que lapidar ainda. Sim. E aí, empresário, é caro. Caro porque ele vem achando que está pronto, às vezes ele vem de um processo que já funciona, você que está num processo de crescimento, você está construindo a máquina, né? Você está construindo ela ali e custa caro e tem que lapidar, que é a maior dor minha que eu não aceitava, né? No ano passado eu não aceitava pagar caro e ter que lapidar. Hoje, cara, eu tenho que pagar caro, tenho que lapidar. Você só vai tem que saber a gerenciar intensidade dessa o lapidação. outro, né, que não ganhou a posição. Tudo é comunicação. E assim, fazer eles entenderem que, cara, a gente vai duplicar, triplicar, quadruplicar de tamanho, então vai ter outra posição aqui. Mas nesse momento, para que isso seja possível, a gente precisa buscar alguém que tenha uma curva de aprendizado mais rápida, né? Por isso que eu Mas sempre... são dores do crescimento que, olha, tá doído, viu? Por isso que eu sempre dou um conselho para os colaboradores. Não parem, né? Não entra na zona de conforto. A zona de conforto é um tiro no pé, é perigosa para todo mundo. Então, sempre buscar se desenvolver, evolução, capacitação técnica. Eu vejo, assim, muitos colaboradores, assim, têm um ensino médio e pronto. Poderia estar fazendo um técnico, poderia estar fazendo uma graduação, aproveitando a bolsa de estudo igual a Otimize tem e outras empresas têm. Isso, hein? Isso é educação. Mas não, prefere cruzar os braços e ficar no tal do ensino médio ou só no curso técnico. Isso é em todo lugar, não estou falando só de Otimize, não. E aí chega a oportunidade, ele está pronto? Não está. Aí o cara não está pronto, aí ele me vem para o RH. Ah, mas eu estou aqui há 10 anos. Ah, mas eu sei fazer, de certa forma, sim. Mas não o suficiente para onde a Otimize vai, para onde a empresa X vai. Entendeu? Então aí ele fica limitado, aí ele não E o consegue. colaborador entender que, pelo menos aqui na Otimize, cara, entrega. Se você entregar, caso não esteja vendo, prove que você está entregando. Eu sou engenheiro. Mostra que você está entregando que vai ser valorizado. Jamais pelo menos eu comigo, cara, quem entrega sempre é valorizado. Na verdade, você até vive me cortando, né? Porque eu valorizo mesmo. Então, ver o pessoal que não está acontecendo é culpa da vida. Aí ele me expõe agora. Não, mas ela tá certa, ela tá organizando. Organizando a casa. Nós termos o nosso planejamento, Sim. né? Mas entrega. O que eu posso falar pro profissional, entrega. Sim. Primeiro entrega. Nunca vai vir um aumento primeiro, nunca vai o reconhecimento chegará primeiro. Então entrega cara, e vende o peixe também. Chega na sala do chefe e fala, ó, aqui, ó, por A, mais B. Ah, mas o cara tem que ver, cara. A gente tem que ver tanta coisa. Velho. Então entrega e mostra que entregou. Isso pro Fábio, isso pro João da outra empresa, pro Zé. Entrega. A minha carreira, quando eu fui funcionário, fui só 2 anos, mas fui um pouquinho. Eu sei o que é Eu CLT. pedia aumento a cada 3 meses, cara, mas o que eu entregava era absurdo. Eu entrei numa empresa, eu era um dos 300 puxadores de cabo legal. quando eu entrei nela. Em 6 meses eu era um dos 4 programadores. Meu salário tinha multiplicado por 4. Mas eu sempre falo, além de saber pescar, saiba vender na feira. Olha que legal. Entendeu? Não adianta saber pescar e não saber vender na feira. Senão você vai estar com o melhor peixe, ele vai apodrecer. Então, pesca e vai vender na feira. Se você juntar esses dois, ó, dividindo por 0, é tendência ao infinito. Oh, que legal. Né? Não, mas legal, Vivi. Tem alguma coisa aí que você quer falar, que você acha importante, alguma tendência, alguma coisa? Fala primeiro pro profissional e depois fala pro empreendedor. Fala aí o que você pensa. O conselho que eu deixo para o
o empreendedor é investir em pessoas. Investir nas pessoas certas, né? Com um profissional capacitado para isso também, né? Então, você fazer esse investimento em pessoas vai fazer toda a diferença no seu negócio. Mas ter uma pessoa, não assumir essa posição de você querer investir, de você dar feedback. Ele precisa realmente trazer uma pessoa, não estou falando, né, por causa da consultoria em si, mas todo empresário que entende isso e contrata uma consultoria A, B, C, realmente capacitada para isso, faz toda a diferença no negócio dele a médio e longo prazo. Realmente, quando ele chega nesse patamar, ele fala assim, nossa, graças a Deus que eu entendi que as pessoas é o nosso maior patrimônio. E para o colaborador, o que eu deixo? Né? Nós estamos olhando vocês. Você está sempre sendo observado. E se não tiver, troca de empresa. Ele acha que não. Você vai crescer. Acha que não. Mas o que tem acontecido? Eles acham que as pessoas não estão vendo. Às vezes, assim, você está... Igual eu, né? Recrutadora. Eu vou na panificadora, na padaria. A menina do atendimento me atendeu super bem. E eu olho para ela e ela olha para mim. Já quer levar. Ó, o pessoal da padaria que ela tá frequentando vai perder a menina, hein? Lógico. O que eu faço? Coloca seu telefone aqui para mim, por favor. Aí ela já assusta, né? Eu falo, não, eu sou recrutadora, consultoria de RH. Depois eu vou falar com você sobre uma vaga que eu tenho. Ué, gente boa, gente que está ali servindo, fazendo um diferencial. Então, tem sempre alguém que você não sabe quem que é. Assim, o contrário, né? Sim. Você vai num lugar, numa loja, entra numa loja, o vendedor fica lá sentado lá atrás, te olha de cima e baixo, só porque você está assim, porque já aconteceu isso comigo, e eu fui para comprar à vista, mas ele não sabia quem que eu era. Atendimento é tudo. Viu? Atendimento. Assim, eu não sei se é porque a gente é empreendedor e a gente consome muito comer fora, por exemplo. Uhum. Eu olho sempre, observo. Eu observo tudo. Na hora de pagar, a facilidade. Tanto é que o meu sonho, digamos assim, se eu tivesse tempo, eu queria montar ou uma padaria top aqui, aí, tá vendo? Ou um restaurante top. Porque eu gosto muito de você comida, gosta dessa cozinhar, culinária. né? E ainda vou montar, né? Ainda vou montar. É um sonho. E lá em Joinville, não sei se você já foi lá, já teve? Não conheço ainda. Então, vá lá um dia. Lá a gente tem uma padaria a cada esquina. Que legal. Uma mais linda que a outra. Tudo assim, um lugar agradável. Você sabe, o atendimento, as pessoas sorrindo. Isso não tem preço. Né? Então, às vezes, o pessoal, o empresário, monta um negócio, investe, põe que lugar legal. Aqui em Anápolis tem muito disso. Tem. Não dura 3 meses, o atendimento horrível. Atendimento mesmo. Quando eu acho alguém assim, diferenciado. Aí tem restaurantezinho simples, mas tem a cultura do bom atendimento e tá ali, tá andando, tá crescendo, tá se mantendo. Então, o atendimento é tudo e a gente está sempre observando, como você falou. Sim, aí entra um recrutador, entra um empresário num lugar e fala assim, nossa, eu estou precisando de um auxiliar administrativo, eu estou na empresa aqui do fulano, ou eu fui em um lugar resolver uma questão e vi essa pessoa, Viviane, fui na empresa tal, tem uma pessoa com nome tal, entra em contato com ela, porque eu gostei do atendimento, gostei da forma como resolveu a minha questão. Então, assim, os colaboradores, as pessoas, elas estão agindo de uma forma como se elas não estivessem sendo observadas. Então, essa é a dica. Você está sendo observado. Você está em Nárnia, sozinho. Só preste atenção. Assim, acho que dentro de muita coisa que a gente falou aqui, eu acho que uma coisa muito assertiva que a gente tem é o alinhamento. Hoje eu trabalho muito com alinhamento. Alinhamento de expectativas. O que eu... Tanto é que eu acho que todos os últimos que eu contratei, a gente chegou na mesa, ó, o que eu espero de você é isso, o que você espera de mim? Mas vamos alinhar, vamos estar alinhando. Comunicação assertiva. Uma vez quando começar a fugir, diz que vamos alinhar de novo. Tudo é trabalho de formiguinha, não existe... Né, o empresário, não existe nada que você vai colocar ali, vai dar um play, vai dar as costas e vai ficar imprimindo dinheiro para você. Não existe. O cara que te fala isso, ele tá te mentindo. Não existe parar de meter a mão. Cara, eu sou muito fã do Flávio Augusto. Ele mesmo critica isso. Cara, esquece que você vai... eu vou poder viajar, vou poder dar as costas. Não existe, eu vou sair do operacional. Tudo é operacional. Como ele fala, tudo é operacional. Então, você tem que estar passando, você tem que estar olhando. Sim. O ditado é antigo, quem engorda o boi é o olho do dono. Então, você tem que olhar. Mas não é aquele olhar, é olhar. Tá atendendo bem? Como é que tá fazendo? Como é que tá minha entrega? Então, assim, tem um certo controle. Isso é tempo todo. Isso assim, eu vejo os caras falar muito
do cortar despesa, que é o tempo todo, que é igual cortar unhas, tem que olhar toda semana e cortar toda semana. Eu já acho que não é só cortar despesa, tem que olhar a tua qualidade, a tua Sim, entrega toda semana, sim. né? E O que podemos fazer para aumentar a receita, né? E manter as aumentar a pessoas. receita, manter a qualidade, Manter. assim, são vários, né, os pilares, né? Aumentar a Sim. receita, manter O foco tem que qualidade, ser maior diminuir nesse. o preço, Isso. né? É uma coisa que hoje está em voga aqui dentro da Otimize, é preço. Uhum. Sabe por quê? Porque quem põe preço é o mercado. Não é eu que coloco preço. Eu posso falar para você que para eu te vender, para eu fabricar uma caneca bonita dessa aqui, ó, com esse símbolo bonito, custa, te vendo por R$ 10. O chinês chega e fala que vende por 5. Você vai comprar do chinês. É. Então eu tenho que vender por 5 ou por R$ 4,90 e ter lucro. Como? Sabe como? Como? Com eficiência. Aê! Não, Show é de legal, bola. Vivi. Então, finalizando aí, agradecer de Eu que novo agradeço. por aceitar o convite para esse bate-papo. Foi ótimo, foi um prazer. Nosso objetivo nessa temporada realmente é conversar, conectar com engenheiros, com Sim. profissionais liberais, ou com o técnico que está lá em campo também, com o nosso cliente, para o cliente também entender, né? Então ficou aqui o tempo todo passando a homologação e gestão de risco, ISO 9001, para o cliente realmente ver que conectar com a gente, Sim. sabe? Ele vê que a Otimize é diferente. É diferente. O meu objetivo, você sabe, é que todo mundo saiba que a Otimize é diferente. Então Ela é esse fica diferente. o fechamento aí pro pessoal, agradecer, fica o gancho aí que acompanha a gente aí Sim. para os nossos próximos episódios aí da temporada. E Beleza? obrigada, Fábio, pela confiança e pela oportunidade. Foi ótimo, Obrigadão tá? aí. Muito obrigada. Tamo junto. Amém, isso Bom aí. final de semana. Tamo junto. Obrigado. Amém.